A gente morreu e voltou à vida. Um pouquinho mais pra cá? Sim? Isso, agora foi, né? A gente morreu. Meu cameraman ali que tá fazendo um trabalho remoto. E a gente voltou à vida. Que bom que eu posso fazer até uma piadinha assim no início desse vídeo, cara. Com as 6, 7 e 10 da noite, o Fluminense estava perdendo por 1-0. Tinha acabado de perder um pênalti, então o emocional poderia ir para as cucuias. O Red Bull Bragantino ganhava do Cruzeiro por 1-0. O Vitória estava escapando do Z4 ganhando, como ganhou mesmo do Vitor Fortaleza. O Grêmio já tinha ganhado o seu jogo, já tinha escapado do Z4 também. E aí tava sobrando pra brincadeira um Juventude que já jogou lá no início da rodada e ganhou. E o Fluminense e o Criciúma que apanharam o final de semana inteiro. Esse era o retrato às 7h12, quando o John Aras perde o pênalti. Nessa hora, quem for quiser ir lá ver a transmissão, eu passo a bola para o Fio ou pro Lessa. E eu boto assim o microfone assim na cara, a mão na cara. E eu falei, cara, eu não vou chorar no meio de uma transmissão, mas a gente caiu. Nada dá certo nesse ano. Qual foi a expressão? Se a gente for visitar o Cristo Redentor, se o Fluminense for, o Cristo Redentor vai estar de braço fechado. Nesse ano isso vai acontecer. A gente tá pagando um preço, a prestação de um crediário maluco que a gente fez pra comprar uma Recopa. Quando eu comecei a namorar a Bia tinha comprado um celular, que ela deve ter pagado o dobro do valor naquele celular, de tanta prestação que ela pagou do celular, porque o crediário entrou uns juros malucos. É isso que a gente tá fazendo na Recopa, pô. A Recopa deveria custar 3 mesezinhos, pô, um título internacional, não perder pra LDU. E não, a gente tá nessa merda aqui até hoje e a única coisa de boa que teve no ano foi a Recopa. Então o preço tá sendo pago por isso. Óbvio, isso é o caso prático. Você vai falar de arrogância, de soberba, de acomodação, de uma série de coisas. Enfim, 1-0 no Atlético Paranaense era justo, porque eles fizeram um gol, a gente não fez. Mas dentro de campo, a equipe do Fluminense... É difícil ficar falando isso, né? Porque o Fluminense tinha um controle do jogo, mas tava perdendo no resultado, né? Aí, nossa, depois que a gente tomou 3-0, a gente ganhou por 2-0, perdeu por 3-2. O Atlético deu um passo atrás, é um time que marca mal, falei isso lá no pré-jogo, por ter volantes que saem muito pro jogo e pontas que atacam muito, e gostar de atacar muito espaço, contra-atacar muito rápido, às vezes peca na marcação, dá espaço na frente da área. O Fluminense tomou um gol que foi mais mérito do Atlético do que demérito nosso. A cobrança do Nicão foi boa, o desvio do Thiago Heleno matou a zaga e o Beleza estava certinho no lugar para escorar e fazer o gol. Mérito total deles. Depois disso, o Fluminense... Aí a gente vai falar de um time que não sabe criar, né? É um problema. Sem o Ganso, então, meu amigo, esse time do Fluminense é cego em tiroteio. Conseguiu ter chance ainda, o Serna, muito criticado e surpresa no time titular sem o Keno. Bem, é aquela leitura que eu fiz no último jogo. Serna é peladeiro. E ele não é... Ele é um jogador nota 5-6. Só que ele não é que ele é nota 5-6, porque ele é nota 5,5, 6,5, 6, 5,5, 6. Não, ele é nota 8, nota 2, nota 9, nota 1. É uma oscilação absurda. Ele não é um jogador regular. Fez um jogo nota 1, agora fez um jogo nota 8, 9. Foi uma partidaça do Serna aqui. Foi crucial pro Fluminense continuar atacando pela esquerda. E com esse domínio que o Fluminense teve na sua mão ali, em determinado momento do primeiro tempo, o que ele conseguiu criar? Pouca coisa, porque, novamente, é um time que não sabe criar jogadas, sem o Ganso ele tem mais dificuldade ainda. Com os laterais, apesar do Diogo Barbosa ter aparecido pela esquerda, o Serna ter dado essa profundidade, os cruzamentos não entravam, o Cauã Elias teve 2 oportunidades de escorar, não conseguiu escorar, não dá nem pra dizer que foi demérito dele, mas... Atacante não precisa só não errar, né? Isso quem precisa é zagueiro. Se o zagueiro não errar, tá beleza. O atacante precisa acertar. Então eles não vêm acertando na hora da finalização. Os pivôs também não funcionaram tão bem. E aí o Fluminense, quando tem o pênalti, tendo uma chance aqui pela esquerda, e eu não vou me meter aqui agora a falar, foi pênalti, não foi pênalti. O ângulo que eu vi na hora, que era daqui, não pareceu. Quando eu vi no replay, e aí eu vi um replay muito ruim, porque o telão aqui fica atrás da estrutura, então eu não consegui ver o replay que o Klaus viu. O replay que eu vi pareceu ter sido. O cara tá com o braço assim, a bola bate no braço. Deu o pênalti. Senão, apesar do Klaus ter expulsado o Ganso no final e eu achar que foi rigoroso demais, mas o Ganso paga pelo histórico dele, né? As pessoas tendem a não dar falta no Daverson porque ele se joga muito. As pessoas tendem a ser mais rigorosos com o Ganso porque ele todo jogo arruma confusão. Eu acho até que ele achou que ia ser um amarelo, tá? Porque pela informação que eu apurei, ele tinha condição de jogo pro jogo contra o Cuiabá. Não é que ele sabia que não ia jogar e, já tô expulso mesmo. Não.
Ele foi pra tomar um amarelo, pra parar o jogo, criar uma picuinha e tal. Só que a mão dele desliza, vai na cara do Canóbio e assim, não tem como criticar o árbitro que expulsa. O Rafael Claus nos últimos jogos, inclusive, nos últimos 3 jogos, deu 2 pênaltis pra gente num lance duvidoso. A gente se deu bem dele não ter dado pênalti pro Fortaleza. Então, enfim, não dá pra entrar nessa conta de árbitro, não. Só que o João Arias bate muito mal. Ele sabe que bateu muito mal. Ele bateu igualzinho contra o Sampaio Corrêa, quando ele já tinha batido mal também. Meia altura, cruzado, gente. Que isso? É o pior pênalti possível. Nessa hora, não diria lá o Faroeste Caboclo, né? Fui para o inferno a primeira vez, né? A gente achou que foi rebaixado. Nessa hora a gente caiu. O Atlético tava ganhando, aquela situação que eu abri falando. Vai pro intervalo, como eu falei, o Fluminense foi um pouco melhor no primeiro tempo. E aí, além dessa característica do Atlético, eu falei que eles dão muito espaço na frente da área, é um time muito bom de contra-ataque. O Coelho já tinha tido chance no primeiro tempo. Quando deram uma liberdade para ele, eu acho que o Samuel Xavier não fez uma grande partida, mas foi crucial a marcação pelo lado direito. E, apesar do Bernal ter ido péssimo no primeiro tempo, ter irritado até dizer chega, o fato de ter Bernal e Martinelli faz a gente ficar mais protegido. Isso é fato. Tanto que no segundo tempo a gente volta, tá protegido, mas não consegue criar. Quando o Mano Menezes mexe, coloca o Ganso, começa a mexer no time, adiantando o time, tira o Martinelli, fica só o Bernal e o Lima ali na teoria de volante, o Fluminense sente dar espaço para o Atlético. Mas antes disso a gente fez o gol, porque o Ganso é gênio. Não tem como. O maluco entrou antes de entrar, gelão nas costas. O Mano Menezes disse na coletiva que ele tinha 30 minutos. Não tinha. Tinha 15. E nesses 15, ele deu uma boa finalização para fora, deu uma finalização de perna direita que resvalou no zagueiro e foi para escanteio. Ele deu uns 4 corta-luz e deu um passe espetacular pro John Arias, dá um chute espetacular também. Porque o chute do John Arias foi difícil, no canto do Mikael. A bola no canto do goleiro, que o goleiro não tem culpa de não ter pegado. Foi um chutaço no ângulo, dava pra ter pegado, mas enfim, não é uma falha absurda. Foi um chutaço no ângulo, a bola entrou no Lzinho ali, ó. Saudades, inclusive. O John Arias pede desculpa na hora, achei certo. Nesse momento, o que a gente menos precisa é picuinha de torcedor com um dos craques do time. E o Ganso entra e decide o jogo, a verdade é essa. A decisão do jogo passa pelo Ganso entrar. O Arias estava desde o começo. Só que na hora, inclusive, aqueles pensamentos de microsegundos que o Ganso dá o passe pro Arias, eu lembro na hora do jogo do Flamengo, o 2-0, chute cruzado, o John Arias bateu cruzado naquela. E milhões de pensamentos em microsegundos, né? Na hora me vem a cabeça bem assim, o John Arias não recebeu uma bola dessa no jogo. Um passe desse, vertical, em profundidade, para ele bater pro gol. Não teve uma, porque a bola vem do camisa 10. Porque o Renato Augusto não entrou, mas não importa, que entrar não é a característica do Lima, porque esse time tem uma dificuldade tremenda de criar e a culpa não é do Ganso. 2 jogadores saem irrepreensíveis, saem ilesos do ano de 2024, 2 jogadores dos 12 que conquistaram a Libertadores de 23. Quem são os que saem 100% ilesos? Ganso e Fábio, dentro e fora de campo. Dos outros, aí você vai ter, pô, Gabriel, mas e o Arias? O Arias tá jogando pra cacete, mas fora de campo arranhou a imagem em alguns momentos, né? O Cano, dentro de campo. Valeu! Dentro de campo, o Cano arranhou a imagem em alguns momentos. O Nino saiu, o André saiu, o Martinelli caiu, o Keno oscilou pra caramba, enfim. E aí por aí vai. Marcelo, então, John Kennedy, né? Olha a situação. A ponto da gente ver um treinador dizendo as entrelinhas que o vestiário é melhor sem ele, né? Quase isso. Então, assim, o empate aqui trouxe a gente à vida de novo. Quando sai o gol do Cruzeiro, então, aí a gente volta a ter uma esperança de não cair. Vai ter vídeo falando dos cálculos, mas um cálculo básico é o seguinte. Se o Fluminense ganhar o Cuiabá na quinta-feira, independente do jogo contra o Palmeiras, para ele cair, esquecendo até o Juventude, tá? Ou o Criciúma precisa ganhar as duas, ou o Red Bull precisa ganhar as duas. Sabe qual é o problema? Criciúma e Red Bull se enfrentam na última rodada. Então, assim, ainda que os 2 ganhem no meio de semana, a gente vai ter que torcer por um empate no domingo. Então é melhor um deles não ganhar, né? Se um deles não ganhar e a gente ganhar do Cuiabá, é adeus rebaixamento em 2024. O ano de 2024 precisa acabar, o mais rápido possível. Eu não quero ficar alegre porque a gente escolheu defender no final aqui contra o Atlético Paranaense. Porque foi isso que o Mano Menezes fez. Ele não quis apostar num jogo, apostar o empate e ter uma grande chance de perder, mas uma grande chance de ganhar a vitória, colocando o Isaac ao invés do Fuentes. E ele preferiu ter uma chance de alguém roubar o empate dele, mas ser mais precavido e essa chance ser pequena. Foi isso que ele escolheu na hora que ele bota o Fuentes, na hora que ele começa a fazer mexidas para defender e deixar o Atlético com a bola.
Eu não quero... Você pode chamar isso de covardia, você pode chamar isso de... sei lá, o que você quiser aí criticar. Eu não quero isso pro Fluminense em 2025. Desculpa, eu acho isso medíocre e acho isso de fato um futebol meio covarde. Só que isso daí tá salvando a gente em 24. Então, meu amigo, você pode me trazer o que for em 2024. A minha pergunta é, isso vai salvar o Fluminense? Ricardo Berni, isso vai salvar o Fluminense? Vai, então eu tô me abraçando. Verdade é essa. É isso, tá? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, amanhã tem mais vídeo. Valeu. E continua apoiando aí, tá? Viemos aqui pra Curitiba, estaremos quinta contra o Cuiabá no Maracanã. E domingo acaba essa jornada maluca de Campeonato Brasileiro do ano inteiro, estando praticamente em todos os jogos, mas o Jornada esteve em todos, lá contra o Palmeiras. Valeu.